Você já ouviu falar sobre PPA, LDO e LOA? São leis importantes que regulamentam o orçamento anual dos municípios, estados e União. São elas que vão determinar qual o valor será investido em cada área. Leis orçamentárias é o tema de hoje do MPC em Foco. Para falar sobre o assunto, convidamos o assessor jurídico da 2ª Procuradoria de Contas, aqui do Ministério Público de Contas de Alagoas, Antônio Alves. Obrigada pela presença, doutor Antônio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Gostaria que o senhor explicasse de maneira bem didática, para quem ainda não é familiarizado com o assunto, o que são as leis orçamentárias e qual a sua importância. Obrigado, Andresa. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Fico muito contente de estar aqui e parabéns pela iniciativa do programa de levar o Ministério Público de Contas para mais perto da sociedade. E essa temática proposta ela é realmente bastante interessante e até um pouco desafiadora, porque as leis orçamentárias, elas, via de regra, elas são estudadas e discutidas por uma perspectiva muito técnica. Então, vale a pena esse esforço, essa missão de traduzir isso numa linguagem que seja acessível para toda a população que não é da área jurídica, que não está no dia a dia dos tribunais de contas, para que todos tenham realmente conhecimento e possam participar e entender um pouco do funcionamento das instituições a partir da perspectiva das leis orçamentárias, que são tão importantes. Então, já tratando da importância que você tocou, existem alguns autores que chegam a dizer que a lei orçamentária ela é a mais importante de todas as leis, depois da Constituição. Por uma razão muito simples. A Constituição, ela institui o Estado. E a lei orçamentária seria o que daria substância, materializaria o Estado em ações. Por quê? A lei orçamentária, ela é responsável por prever todas as receitas do Estado e fixar todas as suas despesas. Então, todas as despesas fiscais, de investimento das empresas em que o Estado detém maioria do capital votante, ou então todas as despesas e receitas da Seguridade Social, todas elas devem estar previstas na lei orçamentária. Então, e o que são despesas? Na verdade, as despesas estatais, as despesas do Estado, elas são nada mais do que as suas próprias ações. Imagine que se não tivesse a despesa do pagamento do servidor público, aquela ação, aquele serviço não seria prestado e a sociedade não teria aquele benefício. Então, sem a lei orçamentária, não seria possível, por exemplo, a construção de um prédio para uma prefeitura, não seria possível ter segurança pública, porque a gente não teria a polícia, porque ninguém seria pago para fazer isso. Então, por essa razão, alguns autores dizem que a lei orçamentária é a mais importante de todas as leis. Não adiantaria você ter uma lei prevendo que é um crime cometer um homicídio se você não tem quem aplique. Então, a lei orçamentária é aquela lei que dá vida ao Estado, porque prevê todas as suas ações, materializa o Estado. E essas ações, elas não vêm do nada. A gente espera que o Estado, como ele existe não existe um período definido para a existência do Estado, né? A gente espera que ele existe de forma permanente. O que se espera das ações do Estado é que elas sejam planejadas. Então, essas leis orçamentárias, elas têm uma periodicidade definida, em que elas vão servir como instrumento de planejamento dessas ações estatais. Então, a lei orçamentária anual, a LOA, que é a mais conhecida de toda a população, acredito eu, ela prevê as receitas e fixa as despesas no período de um exercício financeiro, que nada mais é do que um ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, ela fixa realmente em concreto cada uma das despesas, a dotação, que é o quanto vai ser gasto, e o que vai ser gasto, para qual secretaria, qual órgão aquela dotação orçamentária ela vai ser localizada, ela vai ser alocada e qual a destinação específica. Então, o gestor ele só pode executar um gasto público se tiver antes autorização pela lei orçamentária anual. Sendo que, para se definir o que vai conter na lei orçamentária anual, que ações serão essas? É preciso que antes que se utilize de outros instrumentos, que são as outras leis orçamentárias, como o PPA e a LDO. Explica rapidinho o que é PPA e o que é LDO. Claro, PPA é o Plano Plurianual. Ele é um planejamento de médio prazo. Ele é criado para um período de 4 anos, em que se vão fixar diretrizes, objetivos e metas para esse período a que ele se refere. Mas, para ficar um pouco mais claro, o que seriam diretrizes, por exemplo? Seriam parâmetros da ação estatal, por exemplo, a descentralização de algum serviço público, objetivos, só tratando como exemplo para ficar mais claro para a população. Um objetivo pode ser, por exemplo,
erradicar a dengue. Então, quando a gente for elaborar a LDO e a LOA, já se sabe, por exemplo, né, estou aqui falando em abstrato, que na área de saúde as ações prioritárias devem ter como foco o objetivo de erradicar a dengue. Então, isso dá diretriz para as próximas etapas do planejamento das ações estatais. Você me entende? Então, objetivos e metas. Metas, por exemplo, matricular tantos mil alunos na rede pública de ensino. E pode ser também uma meta definida no plano plurianual que vai ajudar os gestores a fixar as políticas públicas em concreto que vão atingir aquela meta, aquele objetivo. Além disso, também os planos plurianuais, eles devem prever todas as despesas de capital. O que são as despesas de capital? De via de regra, assim, explicando de um modo geral, tudo aquilo que não é uma despesa de manutenção do Estado. Então, a gente acaba compreendendo a despesa de capital como grandes investimentos do Estado. Por exemplo, a construção de uma estrada, a construção de um hospital, a construção de uma escola. Além disso, todas as despesas correntes, aquelas despesas de manutenção do Estado, que são decorrentes das despesas de capital. Então, mais uma vez, o exemplo, a gente o plano plurianual pode prever a construção de um hospital, e aí ele tem que prever as suas despesas decorrentes. O pessoal que vai trabalhar naquele hospital, o pagamento dos médicos, dos enfermeiros, da segurança, da limpeza, todo o aporte de gastos que vão ficar presentes na rotina do Estado em decorrência daquela despesa de capital. Então, isso tem que estar previsto também no plano plurianual. E, além do plano plurianual, como eu falei, ele tem período de 4 anos, e é até interessante essa periodicidade de 4 anos, porque ela não coincide exatamente com os 4 anos do mandato eletivo. No primeiro ano do mandato eletivo do chefe do executivo, do prefeito, do governador, do presidente da República, ele prepara o projeto de plano plurianual para os próximos 4 anos. Ou seja, ele passa o seu primeiro ano do mandato elaborando esse projeto que vai vigorar nos 3 anos subsequentes do seu mandato e no primeiro ano do mandato subsequente. Ou seja, no primeiro ano do mandato dele, ele está cumprindo o último ano do plano plurianual do mandato anterior. Isso é interessante porque, se ele quiser ter um bom mandato, o primeiro ano dele já foi vinculado àquele anterior. Então, a ideia é que as ações públicas elas tenham uma permanência e sejam uma continuidade, que elas não mudem radicalmente conforme mude o resultado das eleições, que mude a corrente política, o partido político que está no poder. Então, a ideia é essa, fixar projetos de médio prazo para que o Estado tenha sua continuidade e atue de uma forma bem elaborada, bem pensada, bem projetada. E aí, a gente pode já passar para a LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é um elo de ligação entre o plano plurianual e a Lei Orçamentária Anual, que eu falei que é aquela mais concreta, que realmente prevê cada receita e cada despesa que vai ser realizada naquele ano civil específico. Então, a LDO ela tem periodicidade anual e ela cumpre olhar para o plano plurianual e, dentro daquele exercício financeiro, fixar quais seriam as prioridades para aquele exercício financeiro específico. Então, aquele objetivo para 4 anos, qual que a gente vai dar prioridade? Qual meta a gente vai fixar para o ano seguinte? Então, a LDO ela deve ser aprovada sempre no primeiro semestre de um exercício financeiro, visando o próximo, para que a LOA seja aprovada no segundo semestre, antes que o próximo exercício financeiro comece, e aí sim tudo possa ser executado. Então, a LOA ela olha para o PPA e olha para a realidade também. Por exemplo, ela deve prever, ela deve considerar no seu conteúdo todas as alterações da legislação tributária. Então, por exemplo, se está prevista uma majoração dos impostos, ela tem que contabilizar isso, porque ela fixa, também tem o seu anexo de metas fiscais. Então, ela tem que prever, por exemplo, uma meta de superávit primário, que é o que a gente chama do resultado entre as receitas e as despesas não financeiras, que em linha geral a gente pode dizer que é basicamente tudo. Então, o resultado das receitas e das despesas do próximo exercício financeiro, existe uma meta de superávit que deve ser fixada, e ela está fixada na LDO, que fez esse estudo prévio do impacto que vai ter na arrecadação, dos resultados decorrentes da alteração da legislação tributária. Também deve prever todas as questões relativas à modificação de pagamento de servidores públicos da ativa, então um aumento de remuneração de servidores públicos, a previsão de um concurso público
Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela chega até mesmo a dizer que é nula de pleno direito qualquer alteração, qualquer majoração em questões de pagamento de pessoal que não estejam antes previstas na lei de diretrizes orçamentárias, para garantir realmente que o Estado tenha ações concretas e planejadas, evitando que o Estado tenha problemas financeiros, né, que prejudica a saúde financeira do Estado. Doutor Antônio, vamos fazer um recorte aí nessas leis orçamentárias. Vamos pegar a LDO, que como o senhor falou, a LDO não, desculpa, a LOA, né, a lei Orçamentária Anual, que é aí a mais conhecida, digamos assim, por executar ano a ano o orçamento do Estado, do município, da União. E aí eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho se nessa construção dessa lei orçamentária anual a população ela pode participar. Sim, com certeza. A sua pergunta é bastante interessante. A gente sempre tem a ideia de que quem define as leis é o parlamento. Então a população participaria de forma indireta, elegendo os seus parlamentares que definiriam o conteúdo das leis. As leis orçamentárias, elas são tão importantes que a lei de responsabilidade fiscal, ela prevê que na etapa de discussão das leis orçamentárias no parlamento, devem ser realizadas audiências públicas para que a população efetivamente participe daquela deliberação. Então, o projeto das leis orçamentárias, tanto o PPA, LDO e LOA, o projeto ele é feito pelo Poder Executivo, enviado para o Poder Legislativo, e nessa instância de debates lá do Parlamento, em que podem haver emendas, podem haver modificações, a lei de responsabilidade fiscal exige que sejam feitas audiências públicas e que sejam divulgadas essas audiências públicas para que a população participe e diga, de acordo com a sua realidade, com a sua visão, quais são as prioridades, quais são realmente os objetivos que devem reger as ações estatais nos próximos 4 anos ou no próximo exercício. Então é bastante importante, é realmente interessante que a população tenha conhecimento dessas informações, que ela possa, por exemplo, entrar no site da Câmara Municipal e saber qual é o calendário das audiências públicas, para que ela possa participar, saber o que está acontecendo, saber o que é que as pessoas estão debatendo ali, para que ela possa interferir e participar da sociedade de uma forma mais ativa, né? Uma cidadania mais ativa, além daquelas apenas do voto. E o Poder Legislativo ele pode modificar a lei para adequar essas prioridades da população, seja ele ou a Câmara ou a Assembleia, ela pode modificar para atender essa necessidade da população que diz: eu prefiro um posto de saúde a uma praça, ou eu prefiro uma escola a uma estrada. Com certeza, com certeza. Como eu te falei, o projeto da lei orçamentária, ele vem do Executivo, porque faz todos os estudos, a Secretaria de Planejamento faz todos os estudos das necessidades, dos gastos, e remete para o Parlamento, que é onde essa instância de debate realmente ela é travada, entendeu? Então, de fato, e é assim que se espera que aconteça, que o Parlamento faça as modificações de acordo com que a sociedade expõe nessas audiências públicas, né? Depois que a lei é aprovada, de que forma a população ela pode acompanhar a execução desse orçamento? É também bastante importante, veja, a população ela pode participar tanto da criação, da edição da lei, do seu conteúdo, e uma vez aprovada a lei orçamentária, a sociedade ela pode acompanhar e deve acompanhar a partir dos mecanismos de acesso à informação. A lei de responsabilidade fiscal também ela prevê os portais da transparência. Então, nos portais da transparência, entre várias informações de interesse público relevantíssimas que devem conter ali, a lei de responsabilidade fiscal exige que sejam disponibilizados as 3 leis orçamentárias na íntegra, o PPA, a LDO e a LOA, e cada ato de execução orçamentária em tempo real. Então é até importante porque às vezes a sociedade ela pode identificar que esse dever do gestor público ele já nem está sendo cumprido, porque a gente tem uma dificuldade ainda de colocar em prática essa previsão legal, de que todos os atos de execução orçamentária, o que, para onde foi, quando, de que forma, esteja à disposição da população e numa linguagem simples. Então, se a população, querendo fazer esse controle, tomar conhecimento das ações estatais, procura no site, não encontrou, isso já pode dar margem a uma aplicação de multa no Tribunal de Contas em face do gestor, que não está cumprindo com o seu dever de veicular essa informação. Era o que eu ia perguntar, doutor Antônio, quais as consequências para esse gestor que não cumpre algum tipo de
de algum item que foi aprovado pela LOA e que não foi executado. O senhor falou que tem essa questão da multa para não transparência dos dados, mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dessas consequências para esse mau gestor. Quando eu falei que o Tribunal de Contas pode aplicar uma multa ao gestor que não disponibiliza as informações de execução orçamentária em tempo real, realmente o Tribunal de Contas tem essa competência em razão da infração à lei, porque simplesmente a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que ele veicule esses dados. Já a infração à lei orçamentária especificamente, por exemplo, uma determinada dotação orçamentária para a saúde ser transferida para uma outra área sem a previsão legal, por simples vontade do gestor, isso é uma infração gravíssima. Por quê? Porque irradia efeitos em quase todas as áreas de controle da administração pública, não apenas do Tribunal de Contas. Como exemplo, o Código Penal ele prevê como crime uma prática de determinar uma despesa sem a previsão legal. Então, em tese, pode caracterizar crime. Não só isso, se gerar dano ao erário, se gerar enriquecimento ilícito ou violar os princípios da administração pública, pode gerar uma ação de improbidade administrativa que vai correr na Justiça Estadual. No âmbito do Tribunal de Contas, isso pode gerar a rejeição das contas do gestor, pode gerar a aplicação de multa também, e o Tribunal de Contas também pode determinar o ressarcimento ao erário caso se verifique dano ao patrimônio público. E, além disso, ainda pode ser causa de impeachment, porque pode caracterizar também crime de responsabilidade. Então, são vários os efeitos e várias as esferas de controle para que o gestor realmente cumpra. Veja, penal, como eu falei, pode ser um crime, civil, administrativa e política, que são todas essas áreas que o gestor está sujeito caso ele não cumpra essas consequências, caso ele não cumpra a lei orçamentária adequadamente. Ok, então, doutor Antônio, o tema é bastante amplo, a gente vai voltar aí com ele numa outra oportunidade. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pela presença, doutor Antônio. O MPC em Foco está terminando. Você também pode acompanhar o Ministério Público de Contas através do nosso site www.mpc.al.gov.br e também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Até um próximo programa.